Olá, irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, hoje eu estou mais calmo, né? Porque há momentos que nós se dignamos, né? Há momentos que nós se dignamos, se iramos com o que está fazendo com a palavra de Deus, né? Mas hoje eu estou mais tranquilo e nós vamos entrar, irmão, em um tema muito sério, tá? Vamos entrar num tema muito sério. Deixa eu pegar aqui para baixar mais aqui. Nós vamos entrar aqui num assunto muito sério, amados irmãos, sobre o pastor Antônio Júnior. Irmão, é muito terrível o que você vai ouvir. Por que é que tem muitos cristãos, mulheres, nas igrejas com saias curtas, outras mostrando? Irmão, é triste. A sensualidade que está na igreja é triste. De mulheres, é música do mundo dentro da igreja. É aquela pior bagunça que está agora. A igreja se misturando com o mundo. Cristão vivendo pecando, cometendo pecado e não está nem aí. Não está nem aí. Mas quem são os culpados de o cristão viver pecando e ainda achar que vai ser salvo pela graça e ainda achar que vai ser salvo pela fé? Quem são os culpados? Então eu vou mostrar para você, irmão, a partir de agora, quem são os culpados. Não só apenas o pastor Antônio Júnior, mas todos que ensina do mesmo que o pastor Antônio Júnior ensina. Está triste? O pecado está crescendo no meio da igreja por causa dos pastores. E é por isso que esse mal ainda continua na terra, amado irmão, continua na terra o juízo de Deus. Eles oram, eles jejuam e Deus não ouve as orações dessas pessoas que aprendem as doutrinas de demônio do pastor Antônio Júnior e de outros. E eu vou mostrar, irmão, que doutrina de demônio é essa. Porque vocês brincam demais com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tá? Então eu vou mostrar para vocês e vou trazer todo o detalhe, tema da grande verdade da Bíblia, da voz de Deus, tá? Então vocês vão me acompanhar agora. Deixa eu pegar aqui. Então vocês vão me acompanhar aqui, tá, irmão? Vou botar aqui para vocês verem, tá? Vocês acompanharem aí. Então acompanha aí. Talvez ali foi a queda dela, porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Sabe, então, olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma mensagem bem rápida para o seu coração. Você que tem passado por lutas em diversas áreas, mas principalmente na questão do pecado. Quantas pessoas vêm falar comigo: pastor, o que eu faço para ser liberto do pecado? O que eu faço para vencer de vez o pecado que tem tirado a minha paz, que tem me distanciado de Deus? E eu digo que enquanto nós estivermos nessa terra, nós nunca venceremos totalmente, porque em algum momento nós vamos cometer o pecado. A Bíblia diz que os dois discípulos de Jesus, Pedro e Judas, os dois cometeram pecado. E a Bíblia diz que Pedro, quando ele pecou, ele tinha todos os motivos para se desviar, para não querer mais caminhar com Jesus, porque ele se achava indigno, não merecedor. Mas ele tomou uma decisão: eu vou caminhar com o Senhor, apesar das minhas falhas, eu vou continuar seguindo o chamado que Deus tem para mim. Mas nós vemos que Judas, ele tomou a direção oposta. Ele, por mais que ele tivesse pecado, eu creio que Jesus perdoaria ele se ele se arrependesse. O próprio mestre, ele chega para Judas e diz: amigo, por que você me traiu? Por que você está fazendo isso? Então Jesus, ele não via Judas como um caso perdido. Jesus via Judas como um homem que precisava reconhecer os seus pecados e pedir perdão. Mas ele não fez isso. E a Bíblia diz que então ele se enforcou. Ele decidiu acabar com a sua própria vida,
porque ele viu que ele fez besteira, que ele condenou o Filho de Deus, mas ele deveria ter se chegado com humildade e reconhecido o seu pecado, mas não foi isso que ele fez. Então Judas deu ouvidos a Satanás e Pedro, ele deu ouvido à voz do Espírito Santo. Eu quero te dizer, você que tem caído em tentação, você que tem feito coisas que o Senhor desagrada, eu quero te dizer, há uma esperança. E se você está sentindo uma tristeza, essa tristeza pode ser algo bom. Se essa tristeza você colocar diante do Senhor, a Bíblia diz que isso vai te levar para a salvação, vai te levar para um recomeço e não para um fim. Não vai ser morte, vai ser vida para você. Vai ser algo que vai te trazer um aprendizado e vai te dar mais força ainda para caminhar com Deus. Eu quero ler para você uma passagem que está lá em 2 Coríntios. Olha o que diz. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Veja que interessante, a tristeza que Deus produz no nosso coração, ela nos leva para a vida, para a salvação. E é por isso que você se sente mal quando você peca, porque o Espírito Santo te revela isso. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua vida é Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem morar dentro de você e Ele agora vai te convencer do pecado. Ele vai te mostrar que aquilo não é certo, que você desagradou a Deus e Ele vai te conduzir para a salvação. Ele vai te tirar desse poço de perdição, desse poço de pecado e Ele vai te colocar numa terra firme. Amém? Então é isso que o Espírito Santo faz e você não tem que desistir. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, o versículo 8 ao 10. Ela diz que todos nós pecamos. E se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso, porque Ele mesmo disse que todos nós pecamos e não há ninguém que faça o bem. Então, meu irmão, não pense que se você caiu hoje, não é possível ser restaurado, não é possível ser perdoado, porque é mentira do diabo. Deus está te oferecendo nesse momento o perdão, a salvação, basta que você aceite pela fé, porque não é pelos seus méritos, não é pelo seu esforço, mas é simplesmente pela fé. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia em muitas vigílias, ainda vou, mas eu ia com mais frequência ainda. E nessas vigílias Deus falava tanto comigo, Deus me restaurava. E eu lembro que em uma vigília específica, eu saí daquela vigília tão cheio de Deus, tão feliz por estar na presença do Senhor. Eu lembro que eu batia no peito e eu falava, Deus, se algum dia eu quiser me desviar, não deixa, Senhor, não deixa eu me perder. Não deixa eu perder a Tua presença, porque eu não quero desagradar o Senhor. E eu lembro que eu fazia todo o esforço possível para não cometer nenhum pecado, sabe? Mas por mais que eu tentava, eu não conseguia. E o próprio Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu estou sempre fazendo. Então eu fui percebendo que o pecado sempre vai fazer parte, porque eu ainda estou nesse corpo, até chegar aquele dia em que eu teria um corpo glorificado e eu não terei mais que lutar contra esse inimigo. E o inimigo hoje, o maior inimigo é eu mesmo. Não é o diabo, não é o mundo, não é as pessoas. O maior inimigo sou eu mesmo. E eu preciso vencer essa carne, mas eu não vencerei na minha força, mas somente dependendo de Deus, em arrependimento e pedindo ajuda a Deus, para quando vier a tentação, eu conseguir superar. Amém? Então não é na sua força que você vai vencer, mas é na força de Deus. E saiba de uma coisa, é ilusão você dizer que você nunca mais vai pecar. Uma vez eu vi uma pregadora muito usada por Deus pregando num congresso que tinha milhares e milhares de pessoas. E aí depois do congresso uma pessoa entrevistou ela e ele perguntou qual é o segredo do seu ministério, por que Deus te usa tanto assim? E ela falou o seguinte, o meu segredo é que eu não peco. E aí o entrevistador perguntou, mas como assim você não peca? Não, eu faço de tudo para não pecar e ultimamente eu não tenho pecado, sabe? E aí eu assustei com aquilo, eu fiquei assustado com aquela declaração, porque eu olhei para a minha vida e eu pensava, gente, eu acho que eu estou encrencado então, porque eu não consigo viver sem pecar, sabe? Mas o tempo passou e eu fui descobrir que essa moça, ela acabou se desviando dos caminhos de Deus, ela acabou voltando para a vida antiga que ela tinha antes, sabe? E eu fui entender que o fato dela declarar que ela não pecava, de que ela era santa 100%, talvez ali foi a queda dela. Porque a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Sabe? Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Quando nós começamos a nos desviar, nós começamos pelo nosso coração,
depois pelas nossas palavras, depois pelas nossas atitudes. Então tudo começa aqui e de repente a boca fala do que está cheio o coração. Se você quiser saber o nível em que a pessoa está no seu relacionamento com Deus, procure ver o que a pessoa tem falado ultimamente, sabe? E nós falamos sempre aquilo que está guardado dentro de nós. Então tudo começa aqui. E essa mulher falou algo que estava dentro dela. Talvez ela se achava mesmo santa e que ela não devia pecar. E talvez um pecado só fez com que ela pensasse: agora Deus já não me quer mais, ou então eu já não estou pronta para viver o que Deus está querendo de mim, sabe? Então nós devemos vigiar sempre, mas sempre entender que toda queda nós podemos recomeçar. Não importa se você caiu 1000 vezes, levante 1001 vezes. Mas se você cair 3 vezes que for, e você se levantar 1, 2, você ainda vai estar caído. Então você tem que levantar todas as vezes e recomeçar, porque Deus vai estar com você. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer. Se você não se inscreveu no canal, clique aqui embaixo do vídeo em inscrever-se e compartilhe essa mensagem. Deus abençoe. Então, meus amados irmãos, como você acabou de ver aí, né? É muito triste. É muito triste o que você acabou de ouvir agora, tá? Nós vamos partir agora para a verdade do Senhor. É muito triste isso aí. É muito triste. Por isso que vocês estão vendo, amados irmãos, mulheres peladas, pastoras mostrando pelada de sutiã, outras. Por quê? Por causa do pastor Antônio Júnior. Toda vez que você cair, você se levante. E o que tem de gente que caiu e não se levantou, irmão, é muito grande a quantidade de cristão que continua no mundo, misturado com música do mundo, de saia curta nos púlpitos e você sabe muito bem, né? Essa conversinha do diabo, né? Cair e levantar. E muitos caíram e não se levantou, estão se misturados. Então uma coisa que eu vi, amados irmãos, é que em todo vídeo do pastor Antônio Júnior, eu não vi ele citar algo mais importante. Eu não vi ele citar algo mais importante que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Esses pastores, amado irmão, não gostam de citar muito 1 João, tá? Eles não gostam muito de citar 1 João. Eu vou mostrar aqui para você algo. Eles não gostam muito de citar 1 João, mas nós vamos já para lá, tá? Então vamos continuar aqui, olha só. A pessoa diz, né, para ele: o que eu faço para ser liberto do pecado? O que eu faço para vencer de vez o pecado? Então o pastor Antônio Júnior não dá resposta diretamente como Deus nos ensina, como nós vencer o pecado. Então o pastor Antônio Júnior não ensina do jeito que Deus nos ensina como vencer o pecado. Tá, irmão? Não ensina. Ensina ao contrário. Irmão, é muito triste. Vamos acompanhar aqui o restinho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, amados irmãos, como vencer o pecado. Deus nos ensina como nós vencer o pecado. Né? Jesus nos ensina, os apóstolos. Tá, irmão? Não esqueça que o pastor Antônio Júnior, ele era do espiritismo e outra coisa, né? Ele mesmo fala isso. Então, irmão, ele voltou agora sendo espiritismo, espiritualidade, espiritismo, e ele está falando mais dos testemunhos dele. Tem um vídeo dele aí. Estão falando mais do testemunho dele, da vida dele, do que acontece na vida, e esquecendo de falar mais do Senhor, tá?
Então, ele diz que enquanto estivermos nessa terra, não venceremos o pecado. Irmão, isso é doutrina de demônio, tá? Isso é doutrina de demônio. Olha só. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós não venceremos o pecado. Irmão, que conversa é essa, amado irmão? Jesus morreu em vão na cruz, irmão? Que história é essa desse pastor Antônio Júnior? Dizer que nós não vamos vencer o pecado. Jesus morreu em vão na cruz? Na cruz, amado irmão? Esse pastor Antônio Júnior estão de brincadeira. Esses pastores da teologia estão de brincadeira. Já já vamos ver os mandamentos do Senhor. Não brinque com o que eu vou mostrar para você, tá? Ele diz, em algum momento vamos cometer o pecado. Olha só, irmão, como o diabo usa a boca do pastor Antônio Júnior. Nós vamos cometer pecado. É brincadeira, mas irmão, é muito triste isso aí, é muito triste. Mas veja como Deus nos ensina o verdadeiro evangelho. Em 1 João, que você vai conhecer. Agora, o diabo usa o pastor Antônio Júnior para dizer que vamos cometer pecado. É brincadeira, amado irmão. Veja como o diabo está fazendo. Ele cita Judas e Pedro, né? Ele cita Judas e Pedro. Bom, irmão, olha só. Vamos entrar aqui para essa grande verdade. Que os irmãos me acompanhem o segundo vídeo, tá? Porque é muito importante o que você vai conhecer para envergonhar o pastor Antônio Júnior, para ele respeitar o próprio Jesus, tá? Irmão, Judas foi colocado como filho da perdição. Judas vem da descendência de Agar. A descendência de Agar não faz parte da promessa de Isaac, da salvação, ok? A Bíblia diz que os filhos de Agar é que perseguem os filhos de Deus. É os que traem, é os traidores, né? Os filhos de Agar são os traidores, é que perseguem os filhos de Deus, ok? Por isso que Judas perseguiu Jesus, traiu Jesus. O que vocês têm que entender é que Judas estava ali para cumprir a profecia, o filho da perdição. Ele não fazia parte da salvação, ok? Deus apenas escolheu 11, que faz parte da salvação, da promessa. Deus escolheu 11. E lá na frente já estava um preparado, predestinado, que era Matias, que iria entrar no lugar de Judas. Então Judas foi colocado para nos mostrar que no meio da igreja, no meio de nós, existem pastores traidores que vão trair as ovelhas, e como tem irmãos também que vai trair os próprios irmãos. E esses são os Judas, ok? Então por isso que em Mateus diz, no fim dos tempos muitos trairão uns aos outros. E principalmente os líderes vão trair e já está traindo vocês, para preparar vocês para o matadouro, para a besta. Então, amados irmãos, o Espírito Santo não tinha ainda descido para os apóstolos, ok? O Espírito Santo não tinha descido para os apóstolos. Então, por isso que Pedro negou Jesus, Pedro contradizeu Jesus, porque o Espírito Santo ainda não desceu sobre ele. Mas você veja, amado irmão, que quando o Espírito Santo veio a promessa para os discípulos, a história é outra, porque o Espírito Santo é para nos fortalecer e nos dar força para vencer o pecado. Ok, amado irmão? Irmão, esse pastor Antônio Júnior, sabe, irmão, é de ficar indignado, tá? O Espírito Santo é para nos convencer do pecado, do erro.
e nos dá força para resistir ao pecado. O Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado, tá? Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês e repetir de novo, tá? Mas não repetir de novo. Deus falou que o pecado está à porta para Caim. Cabe ele resistir. Então está aqui, irmão, o mistério. Como vencer o pecado? Então, você tem que resistir. Agora, se você não resiste ao pecado, irmão, você cai para o pecado, deseja ir. Deus não pode fazer nada, porque você não resistiu ao pecado. E se você continuar pecando, você vai acabar apagando o Espírito Santo e você vai se apostatar da fé, tá? Então, por que essa moça que perguntou para o pastor Antônio Júnior que ela não consegue como vencer? Porque, amados irmãos, ela já apagou o Espírito Santo. Por isso que ela não consegue mais vencer o pecado. Ela não consegue mais resistir ao pecado, porque ela já apagou por viver mais pecando, por dar bola para o pecado. E isso vinha diariamente, diariamente ao ponto que ela perdeu, apagou o Espírito Santo e ela mesma não percebe. Então, por isso que a Bíblia diz, não apaguei o Espírito Santo. E quem é as pessoas que apagam o Espírito Santo? É uma pessoa que não ouve a voz do Espírito Santo aqui dentro. Vê o pecado, em vez de resistir e ouvir a voz do Espírito Santo, cai de bandeja nos seus desejos, cai para o mundo. Aí começa. Cai, se levanta. Cai, se levanta. Cai, se levanta. Cai, se levanta. Chega um momento que o Espírito Santo, ela apaga o Espírito Santo. Nesse cai, se levanta, cai, se levanta. O Espírito Santo alerta e ela ouve a voz do diabo. Aí fica, cai, se levanta, cai, de brincadeira com Deus. Então é assim, irmão, que as pessoas apagam o Espírito Santo. Vivem mais caindo do que se levantar. Então acabam apagando o Espírito Santo. E não conseguem mais vencer, não conseguem mais resistir ao pecado, porque apagou, não ouviu a voz do Espírito Santo. Tá? Então o que fazer agora essa moça para vencer o pecado? Agora é com ela e Deus. Deus injertar de novo, porque essa pessoa, ela está mais no desejo do pecado do que das coisas, né? Agora, irmão, ela se afastou, ela se desviou de Deus, porque ela apagou o Espírito Santo. Por isso que ela não consegue vencer o pecado, resistir ao pecado, porque ela já apagou o Espírito Santo. E agora é só com Deus, tá? O que eu sempre digo, já disse aqui, né? Nós temos que resistir o pecado todos os dias. Nós vencemos o pecado resistindo, não praticando o pecado. Esse é o mandamento do Senhor, tá, mas não. Então o pastor Antônio Júnior não tem o saber de Jesus, não tem o saber de Jesus, tá, mas não. Então veja aqui, irmão, olha só. Ele diz que Jesus não via Judas como caso perdido. Irmão, isso aqui é muito triste, tá? Ele diz que Jesus não via Judas como caso perdido. Irmão, que conversa essa? Onde é que está na Bíblia isso aí, irmão? Amado irmão. Judas já foi botado como caso perdido. Ele era o filho da perdição. Ele já estava ali posto como filho perdido, ok? Então, Jesus já sabia desde o início que Judas era o traidor, era o perdido. Jesus, irmão, já sabia
desde o início, que Judas estava ali para cumprir a profecia, tá? Que Judas iria trair Jesus e iria se matar. Jesus já sabia desde o princípio, tá? Mas essa coisa de dizer, não, mas se Judas se arrependesse, Jesus perdoaria. Irmão, nós não podemos inventar nada, ok? Judas foi colocado como filho da perdição, que ele não fazia parte da promessa com os 11. E ponto final. Não tem negócio de inventar não, irmão. Agora, se Judas não fosse colocado como filho da perdição, tudo bem. Se Judas se arrependesse, ele seria perdoado. Mas não tem negócio de inventar não, irmão. Se Judas se arrependesse, Jesus ia perdoar. Ele ia ser... Não, irmão. Judas foi colocado como filho da perdição e ponto final. Ele já estava predestinado a trair Jesus e a morrer, porque ele era o filho da perdição. Não fazia parte da promessa de Deus. Então, por isso que Jesus diz, eu não perdi nenhum dos meus, fora o Judas. Então, Judas estava fora dos 11. Então, Jesus não perdeu nenhum dos escolhidos da promessa, que eram os 11 discípulos. Judas não era contado como filho da promessa, ok? Tem que conhecer a Bíblia, meus irmãos, tem que conhecer a Bíblia, tá? Então, os discípulos do Senhor, Pedro, todos pecaram. No momento da tribulação ali, de Jesus ali, eles fugiram, abandonaram Jesus. Por quê, irmão? Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles ainda eram meninos ainda, eram crianças. Mas eles só iam entender quando realmente ele visse tudo se cumprir. Jesus sendo apanhado, como Pedro viu Jesus sendo bofeteado e lembrou da profecia do Senhor. E quando Jesus foi retirado, então eles começaram a voltar a se lembrar de tudo que Jesus falou. Entende? Mas quando eles receberam o Espírito Santo, aí é outra coisa, eles se tornaram santos. Irmãos, santos. Daí para lá, ninguém aponte um pecado desse que você não vai ver. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles se tornaram santos, subindo o degrau. E pastor nenhum vai apontar o dedo, dizer que Pedro pecou, que Tiago pecou, que Paulo pecou, depois que eles receberam o Espírito Santo, ok? Porque o Espírito Santo é que fortalece, dá força para vencer o pecado, para não viver tropeçando. Tudo isso eu vou trazer para vocês, tá, meus irmãos? Se você depender desses pastores que estão com o espírito do anticristo, vocês vão para o inferno. O que tem de pessoas, amado, o que tem de pessoas vivendo na carne por causa do pastor Antônio Júnior é muito triste. E é por isso que pegam praga coronavírus cristão e não sabe por quê. Por causa que estamos sendo ensinados pelos bodes. E vive pecando porque está tudo certo. Eu sou salvo pela fé. Não, eu sou salvo porque eu creio. E vive pecando, vive porque é salvo só pela fé. Basta ter fé, basta crer. E tudo aí vivendo nu. Mulheres sensuais dentro da igreja. Irmão, é as igrejas prostitutas. As igrejas da Babilônia misturado com Sodoma e Gomorra. A igreja de Sodoma e Gomorra é mulheres com sainha na igreja, outras mostrando as coxas no púlpito, cantando, louvando. Por quê? Porque o pecado agora não é nada. O pecado está se tornando uma brincadeira agora. Se tornando uma brincadeira. Sou salvo pela fé, só basta crer e faz o que bem quiser. E estão fazendo de Jesus o que bem quer. Não estão mais levando a sério o que Jesus falou e os apóstolos. Por causa desses pastores, como o pastor Antônio Júnior.
Então é só aqui, irmão. Ainda está ali. Então é só, irmão. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele cita 1 João, tal, né? Ele diz que não, ninguém que faça o bem. Ele diz que não há ninguém que faça o bem. Irmão, isso é a pior heresia a heresia que eu já vi em minha vida. Isso aqui, irmão, é conversa de pastor louco, de homem louco. Não há quem faça o bem. Que conversa é essa, irmão? Por acaso a terra toda a humanidade está sendo mal, perversa? Não. Tem pessoas que fazem o bem. Como é que pode dizer que não há ninguém que faça o bem? Misericórdia, irmão. É cada loucura de pastor que não tem visão espiritual. Muita loucura. Como não há quem faça o bem, eu tenho toda a prova para mostrar para vocês que os profetas fizeram o bem, eram justos. Irmão, é muito triste. Deixa eu parar por aqui, vamos adiantar aqui, porque é muito, sabe? Abraão andou perfeito, Abraão fazia o bem diante de Deus. Irmão, como é que pode dizer que não há quem faça o bem? Porque eles não entendem aquele versículo. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, porque eles não entendem como foi lá no passado. Não entende, não explica, e sabe? Depois eu vou trazer esse mistério para vocês. Quando a Bíblia fala, né? Não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Eu vou explicar para você, amado irmão. Porque assim, o que é isso? Porque Deus vem buscar um povo santo, não é povo pecador não, tá? Deus vem pegar um povo santo que fizeram o bem de Deus, o bem que Deus deixou para nós praticar os seus mandamentos e fazer o bem às pessoas. Deus vem pegar um povo santo e não povo pecadores que erram. Essa aqui é a verdade, tá? Ele diz que não é pelo seu mérito e nem pelo seu esforço. Ixi, irmão, aqui é que é pior. Aqui é que é doutrina de demônio mesmo. Ele diz que não é pelo seu esforço que você vai ser salvo, você vai entrar para o céu, que você vai ser salvo, não é pelo seu esforço. Então tá aí, meu irmão. Então tá aí um monte de cristão aí no pecado, se misturando ao mundo. E por quê? Por causa dessa doutrina de demônio. Não é pelos seus esforços. Então, quer dizer, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus e faço o que eu bem quero. Começo a pecar, beber cachaça e sabe? E se o pastor Antônio Júnior me julgar, eu vou dizer, não, pastor Antônio Júnior, você disse que não é pelo meu esforço. Basta crer. Então eu vou beber cachaça, ele nem me julgue, porque eu vou falar o mesmo que ele falou. Que não é pelo meu esforço, não é pelas minhas... Irmão, veja o que é a doutrina de demônio. Veja o que é a doutrina de demônio. Veja a quantidade de pessoa, de cristão aí, no sensualidade, no pecado, no mundo e sabe, Sodoma e Gomorra dentro da igreja. Egito, Babilônia, uma mistura de uma sopa dentro da panela, tá? As igrejas se tornaram Sodoma e Gomorra, Egito, Babilônia, tudo junto. É o ajuntamento das religiões. Tá triste, irmão? Tá triste, tá? E é por isso que o juízo de Deus não saiu da terra, está piorando por causa de vocês que estão brincando com o pecado, não estão levando a sério, tá? Olha aqui que ele diz. Ultimamente eu não tenho, né, isso aqui é sobre uma pastora, né? Então a mulher falou, né? Uma pregadora disse, né? O rapaz perguntou, por que você vai assim, né? Eu esqueci. Vai bem assim. Aí a pastora falou, né? Porque eu não vivo pecando. E o pastor Antônio Júnior, meu irmão, deixa eu olhar aqui a bateria.
E o pastor Antônio Júnior, amado irmão, se espantou quando a mulher disse que não anda pecando. Ele ficou assustado, né? Veja como o diabo já fica, né? Usa o corpo humano, se espantou. Então você veja nesse vídeo que o pastor Antônio Júnior diz que ele não consegue viver sem pecar. Então veja, irmão, veja como os filhos do diabo pensam, como gostam de viver pecando. Então o pastor Antônio Júnior disse, que não vive sem pecar. Veja aí, amado irmão, abra os seus olhos, porque muito vai para o inferno e vão ser pegos de surpresa, ok? Então o destino do diabo é fazer com que vocês sejam pegos de surpresa nos seus pecadozinhos, seus pecadosão, tá? Sacode, irmão. Então você veja, amado irmão, né? O pastor Antônio Júnior diz, eu não consigo viver sem pecar. E a mulher se desvia, pronto, vamos aqui, irmão. Então, irmão, a mulher está errada quando ela diz que ela não anda no pecado? Ela está errada, irmão? De maneira nenhuma. Ela está correta quando ela diz que não vive pecando. Porque é o mandamento do Senhor, que já já você vai conhecer. Não perca o segundo vídeo, porque a Bíblia vai envergonhar o pastor Antônio Júnior, para ele respeitar os mandamentos de Jesus. Então você veja, meu irmão, e a mulher se desviou. Ele diz que a mulher se declara santa, 100%, foi a queda dela. Então o pastor Antônio Júnior está dizendo que a mulher se declara santa, e isso foi a queda dela. Irmão, que conversa é essa de demônio? Pelo amor de Deus, que conversa de demônio é essa? Então, pastor Antônio Júnior, você vai dizer, porque o apóstolo Paulo diz que ele era santo. Paulo diz, vós que sois santos. Paulo que pregava para ser santo. E saía da boca de Paulo santo. Não era pecador não, ok? Isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste. Tá? Que Deus tenha misericórdia desses pastores. Muito terrível, né? Muitos se venderam, fizeram pacto com o Papa, a aliança nazis oculta, por causa de dinheiro, e estão pervertendo o próprio Jesus. Então veja, amado irmão. Então, amado irmão, essa pastora, ela falou que não anda pecando. E se ela falou que é santa, ela está correta, ok? Está correta. Mas a questão de ela desviar, a culpa não é de Deus. Ela que não resistiu ao pecado. Aí o pastor Antônio Júnior vai por ela. E continua no seu pecadozinho, né? Porque ele disse que não vive sem pecar. Então ele já declara logo que é um pecador e vive no pecado. Então, por causa da mulher, ele está pregando essa doutrina de demônio, que não é pelo nossos pecados, nossos méritos e... Cuidado, irmão. É doutrina de demônio. E muitos serão pegos de surpresa, envergonhados na presença de Deus. Vão se envergonhar. E vão tremer de medo porque foi pego de surpresa no pecado. Por causa do pastor Antônio Júnior e outros pastores. Ok? Então veja, irmão. Eu não vou por ninguém. Se um pastor cair, é problema dele. Eu faço a minha parte em se manter em pé ainda. Todos os dias fugindo do pecado, resistindo ao pecado. Essa é a esperança e a confiança do servo do Senhor de seguir até o fim, de não viver pecando. Quem anda pecando é filho do diabo. E ponto final, meu irmão. Ponto final. Ok? Ponto final. Não dê brecha para o pecado, porque o diabo faz um estrago. Ok?
E você acaba perdendo o Espírito Santo se toda vez você ficar com seus pecadozinhos. Então veja aí, amado irmão. Pastor Antônio Júnior, você é insensato. Você é insensato e você está com o espírito do erro. Só Deus na sua causa. Eu não posso fazer nada. Só lhe repreender e mostrar a verdade para o mundo. Só Deus na sua causa. Não estou aqui, irmão, de brincadeira, não. Veja a quantidade de igreja e cristão no mundo envergonhando, escandalizando o próprio evangelho. Por causa do pastor Antônio Júnior e outros pastores. Eu sou um pecador, Esses aí são os filhos do diabo. Quem vive no pecado é filho do diabo. Quem confessa acabou que eu sou um pecador, são filhos do diabo. Irmão, você não sabe o que eu tenho para revelar a você sobre o pecado. É muito mistério tremendo que deveria ser dito há muito tempo às ovelhas para se tornar ovelha sábia. Então, pastor Antônio Júnior, se você cai, que eu não caia, tá? Cada um faz a sua parte de seguir a sua santidade e de resistir ao pecado. Não é porque o outro caiu, se desviou, eu vou cair também, se desviar. Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa, pastor Antônio Júnior? Quer dizer que o outro cai? Aquele que disse que era santo, aquele que não andava pecando, quer dizer que quando ele cai eu vou cair também? Que conversa é essa, pastor Antônio Júnior? O diabo adora os seus ensinamentos. É exatamente o que os cristãos estão fazendo. Né? É isso, tudo apoiando os erros. Tudo apoiando o erro e é triste, amado irmão. Mas fazer o quê, né? O nosso dever é repreender, mostrar a verdade e deixar Deus açoitar esses rebeldes cristãos que estão aprendendo esse tipo de doutrina. Como Deus já cortou muitos da terra com o coronavírus, a praga, que aprenderam esses ensinamentos do pastor Antônio Júnior e outros pastores. Tá, irmão? Então o próprio Davi disse para o seu filho não se desviar de Deus. Para o próprio Salomão, ele caiu, desobedeceu a Deus e caiu. Aí você acha que Davi também vai cair por causa do seu filho? Salomão, ele recebeu a sabedoria. Ele andava perfeito diante de Deus, Salomão, na obediência a Deus perfeito, na santidade perfeita, obedecendo a Deus. Mas ele caiu por causa das religiões. Se juntou, casou com a mulher do Egito, católico. Casou com uma católica do Egito, veneradores de imagem de ídolo. E ele pecou, porque era proibido se casar com os estranhos, que venerava ídolos e imagens. Era proibido de todos o povo de Israel casar com os do mundo. Era proibido. Mas só, irmão, que depois mudou. Que eu tenho prova para provar para você. Deus mandando o soldado, quando fosse para a guerra, que ele casasse com aquela mulher ali, que vivesse do marido, que morresse. Então, de uma estranha. Então, a Bíblia revela. Então, houve-se mudança, tá? Houve-se mudança, tá? Mas alguns povos de Israel, ele só casava com o seu próprio povo de Israel. Só com o do povo de Judá. A tribo de Judá casava ali com o seu próprio povo Israel. Mas também podia casar com uma estranha, como eu tenho prova na Bíblia. Deus mandou até um profeta casar com uma prostituta. Só que isso, irmão, tem que explicar para a pessoa não achar que, né? Tem que explicar, né? Graças a Deus que o profeta casou, né? Me esqueci o nome dele, casou com uma prostituta. Pelo menos vai tirar a prostituta daquele sofrimento. E o profeta vai pregar, que o profeta pregou para a prostituta, para não trair ele. Né? Tudo está na Bíblia, tá, Marinho? São coisas, mistério que para vocês é estranho e vocês nunca viram. E pode até me julgar, dizer que é mentira minha. Não,
Não faça isso, porque daqui só sai espada de dois gumes. Comigo é na prova, comprovando por meio das escrituras, tá, irmão? Porque é muita sabedoria e eu tenho que vir aos poucos. É muita sabedoria que eu tenho da Bíblia, anotado em minha agenda, que tem que ser aos poucos, tá? Tem que ser aos pouquinhos, mas eu tenho toda a prova, tá? Mas se eu errar em alguma coisa, eu corrijo o meu erro, né? Como eu tenho errado em alguns vídeos aí, mas eu corrijo o meu erro. Ninguém me acusa nem aponta o dedo não, porque eu não vou apoiar o meu erro. Eu não sou igual a outros cristãos e nem a pastores da teologia que apoiam o seu erro de doutrina de demônio para defender as suas glórias. Não, eu não defendo meu erro se eu errar na palavra do Senhor. Se eu tropeçar na palavra de Deus, eu não apoio o meu erro. Vou ver aonde eu errei e conserto esse erro, né? Porque os erros servem de provação para pegar os sábios aos seus próprios olhos, né? Os erros é para mostrar para o do outro lado que nós somos humildes e reconhecemos nosso erro e vamos agradecer o irmão, né? Que nos julgou, que nos repreendeu. Agora, se for um perverso que me repreende com maldade, com palavras pejorativas, aí eu também vou repreender ele com dureza, com brandura, com palavras duras da Bíblia, que é a verdade dói, tá? Então tá aqui, amado irmão, olha só, né? Ele diz que é a fé, não é pelo esforço e, irmão, se prepare porque muitos vão para o inferno por não praticar as obras de Deus. Muitos vão para o inferno por causa do pastor Antônio Júnior. Ah, basta ter fé, é a fé que vai salvar. E tudo vivendo é servindo a Deus e a Baal, que é o diabo, né? É servindo a Deus e a Baal, porque Baal era um homem e fizeram a imagem. Todos que adoram a imagem, seja Moloque, Baal, não sei lá quem for, é o diabo que eles adoram, ok? Não é o próprio homem, é o próprio diabo. Eu já mostrei para você Deus falando isso. Então Baal é o diabo, Moloque é o diabo, Bafomé é o diabo, entendeu? O diabo é representado por várias imagens e figuras, ok? Então tem muita gente que sou salvo só pela graça, só a fé vai salvar. E servindo a Baomé, servindo a Baal, servindo a Moloque é triste. Uma de traidor que está traindo o Filho de Deus, que manda nós ser santos, ser perfeitos, tudo desobedecendo ao mandamento do Filho de Deus. Para ouvir só os líderes, os homens, né? Ouvindo, bajulando os homens,